mas sem falar muito na parte técnica em si. Vamos falar sobre o que realmente importa estar lá dentro do livro caixa digital. As informações que tem que constar. Não da parte técnica, no número de registro, esse tipo de coisa, não. Vai ser bem, bem dinâmico, tá? E até vocês ficam bem à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta que a gente já responde aqui ao vivo na hora. Quer se apresentar, Vivi? Oi, boa noite. Sou Viviane, sócia da Larissa aqui na Contaud. E eu acho que hoje é um tema bem pertinente para essa época do ano, né? Que estamos na época do imposto de renda, estamos na época de entregar o livro caixa digital. Eu não diria estamos na época de fechar o livro caixa digital de 2025, né? Porque ele já deveria estar fechado lá em 2025. Se vocês estão deixando, ou se o seu contador está deixando para fechar o livro caixa no ano seguinte, você já está iniciando com um problema grave. E nós vamos falar por quê durante essa live. Pode colocar a apresentação, né, Larissa? Nós elaboramos uma apresentação para ficar mais fácil no nosso roteiro e a gente não se perder. Todo mundo consegue ver aí nossa tela? Sim, perfeitamente. E aí é mais fácil da gente ir conversando e vocês debatendo e vendo o que a gente quer mostrar de verdade, né? Eu vou começar, Vivi, e aí no meio a gente vai intercalando, ok? Então, nós queremos falar o quê? Que o livro caixa digital, vocês podem ver ali primeiro que nós já estamos falando de 2026, porque eu estou pensando que o 2025 já está pronto, né? Nós estamos pensando nos dados que nós estamos fazendo de janeiro até agora, com o que nós vamos apresentar lá em maio de 2027, né? Então, na verdade, o livro caixa digital, você vai ver muito nós falarmos hoje a respeito de organização, tá? Basicamente é isso. É uma organização de dados dentro de um arquivo, né? Eu quero aqui falar que o produtor rural já se organizou muito, já mudou muito, né? Tanto é que nós estamos participando de uma live com um sistema contábil para o produtor rural. Então, isso já foi uma mudança, assim, enorme. Mas o cenário ainda de muitos produtores rurais ainda é daquele de que não tem um controle efetivo. Um controle efetivo de pegar nota fiscal de tudo, pegar nem que for o recibo, separar as contas bancárias da parte rural em si, da conta bancária dele, pessoa física. E a gente está vendo que os sistemas de informática, o software, os ERP, eles estão vindo para quê? Para poder auxiliar o produtor rural a se organizar melhor para uma gestão financeira mais habilidosa e uma comprovação junto ao fisco muito mais adequada, tá? A gente sabe da realidade do nosso país que nós temos uma carga tributária elevada, nós temos uma série de problemas com o endividamento dentro do nosso país e nós temos também o problema do governo ter achado um nicho de mercado para poder tributar, que chama agro. Então, nós estamos na contrapartida dessa organização. Então, quem não se organiza, qual que é as principais consequências? Omissão de registro, porque eu nem sei o que eu tenho de fato, como que eu vou me organizar? Dificuldade para mim poder comprovar as minhas despesas dedutíveis, porque eu não tenho esse documento. Eu aumento em muito o meu risco de atuação junto à Receita Federal. Às vezes eu perco algum benefício porque eu não tenho essa organização, eu não tenho um credenciamento habilitado, eu não tenho uma série de benefícios porque eu não me planejei antes. Tá? Então, eu acho que a visão do livro caixa digital atrelado com um sistema é o futuro, entendeu? Não é só porque o governo está te obrigando, não. Ele é o futuro para poder você desenhar estratégia e planejamento para tomada de decisão aí na sua fazenda.
Aquele tipo de coisa que às vezes a gente só usava uma linguagem para pessoa jurídica, hoje a gente vê muito usando planejamento estratégico, planejamento tributário dentro das fazendas. Deixa eu falar um pouquinho aqui, Larissa, citar até um exemplo prático que aconteceu aqui na Contaud. Geralmente, quando chega em novembro, a gente vai fazendo durante o ano, mas em novembro, com mais firmeza, a gente chama todos os clientes produtores rurais aqui para ver em que pé está o livro caixa dele, em que pé está, como é que ele vai encerrar o ano, se tem ainda venda para fazer, se ele vai ter despesa ainda, para a gente dar uma balanceada. Se dá tempo ainda de fazer comprar alguma máquina agrícola, alguma coisa para zerar o caixa, zerar o lucro, né? E esse ano me chamou a atenção, eu tive um cliente aqui em novembro, e nós passamos os dados dele, e eu disse, tu tem 3 milhões aqui em aberto para receber de uma empresa que você fez uma venda. E disse, não, só vou receber em janeiro. Ok, aí a gente anota isso, que conversou com o cliente, faz uma ata, né, do que foi combinado, beleza. Quando eu fui fechar o imposto de renda agora dele, eu chamei ele novamente aqui para nós fazer o fechamento. Aí eu fui confirmar a informação. Isso aqui que nós conversamos em novembro, você não recebeu realmente esses 3 milhões que você vendeu? Ele disse, recebi em dezembro. Eu falei, mas você não me passou essa informação? Ele falou, não, mas eu recebi sim. Aí eu disse, então, por favor, me veja a data e o valor recebido. Vocês não acreditam. Ele não é cliente SA, tá? Ele, sabe como que ele buscou essa informação? Aqui na minha frente, ele disse, espera que eu vou olhar meus extratos de banco. Gente, não é mais admissível que um produtor rural trabalhe ainda com essa mentalidade de que ter que pegar o seu telefone, abrir o extrato, aí ele não sabia em que conta era, então ele teve que procurar em 5, 6 contas para achar o recebimento. Ele sabia que tinha recebido, mas a informação chegou desencontrada aqui para nós, porque ele havia dito uma coisa, quer dizer, não é mais admissível que um produtor rural trabalhe de uma forma tão desorganizada que ele não tem essa informação na mão, que ele não tem um sistema. Só queria citar esse exemplo para... Esse aí é exatamente o exemplo que a Larissa falou no início. O que faz ainda no papel, porque isso é fazer no papel, e o que faz dentro do sistema, né? E nós, do lado do software aqui, o que a gente sente? Acontece com muita frequência, às vezes, o financeiro do produtor nem ter acesso aos extratos. Aí tem que depender do produtor, para o produtor mandar informação, e aí fica aquela questão, eu tenho que ficar prestando conta da minha conta, porque não é separada, tem coisa particular no meio também, enfim. Então, assim, essa comunicação do produtor com a equipe dele, para que ele alimente o software que ele tenha, contando que ele tenha um software, né? Alimente corretamente, para já mandar essa informação mastigada para a contabilidade, é essencial. Por isso, Rafa, eu acho que é importantíssimo, quem não trabalha ainda dessa forma, pensar nisso, é manter uma conta para usar só para suas despesas pessoais e as contas que vai usar para a fazenda, outras contas. E aí não se mistura isso. Exatamente. E aí vai fornecer o seu extrato para o teu colaborador, da sua Exatamente, exatamente. É o melhor e o fluxo de trabalho da equipe dele também funciona muito melhor. Vamos lá, então. Continuando. E o que é o tal do livro caixa digital, né? O livro caixa do produtor rural, nós já falamos aqui muito a respeito de papel, mas só é, na verdade, um mecanismo do livro caixa que antigamente, antes de 2019, era de papel, para transformar dentro de um layout obrigatório pela Receita Federal, tá? Mas as regras basicamente são as mesmas. E quem é obrigado a fazer a entrega do livro caixa digital? Produtor rural que fature acima de 4 milhões e 800. Há notícias de que esse limite vai diminuir, que ele vai para 3 milhões e 600. Então, já tem que estar com o pessoal um pouco mais preparado, né? Acho que é importante nós falar aqui que esse 4,8 milhões é no ano corrente. Então, hoje, eu posso estar sossegada. Ano passado eu faturei 4 milhões. Estou achando que eu não vou entrar no livro caixa digital esse ano também. Não tenho sistema, não estou preparada. Não é assim, né?
porque de repente vai chegar lá em dezembro e você vai olhar suas vendas e atingiram 5.500.000. Você é obrigado a retroagir lá em janeiro e fazer todo o livro caixa digital. Então, quem já vem organizado, já facilita, né? E deixar claro também a regra, né, Vivi? O que é o livro caixa digital? É recebimentos e pagamentos, né? O produtor rural, ele é tributado pelo caixa. Então, o nome já fala, livro caixa digital. Então, às vezes, nem tudo que foi vendido no ano foi recebido naquele ano. Nem tudo que foi adquirido foi pago. O livro caixa digital, ele é o caixa, né? Pagamentos e recebimentos. Mas a regra dos 4,8 milhões é faturamento, né? Então, Faturamento, Vamos separar, né? Para ficar bem entendido isso daí. E o que vai dentro dos registros, lá dentro desse livro, né? Vai todas as entradas e as saídas financeiras que são relacionadas com a atividade rural. Vamos supor, o produtor rural tem lá uma outra receita de aluguéis. Vai dentro do livro caixa digital? Não vai. Não tem nada a ver com a operação rural. Então, não entra no livro caixa digital. E aí vem o detalhamento do que vem lá dentro. Vem a data que foi o pagamento, o valor, a descrição e o CPF ou CNPJ da parte envolvida. Se foi recebimento, se foi pagamento, eu estou recebendo de quem, estou pagando para quem, tá? Parece uma informaçãozinha simples, né? Depois eu quero até que a Vivi depois traz esse exemplo de um outro cliente nosso com histórico, tá? Nós vamos depois chegar lá na frente numa parte onde nós vamos falar sobre fiscalizações. E assim como a inteligência artificial ela é muito útil para nós no nosso dia a dia, é muito útil para todo órgão que está fiscalizando também. Né? Então, nós vamos ver qual é agora as mudanças que a Receita Federal está usando para fiscalizar os contribuintes. E quando é que eu vou entregar o livro caixa? Ele é um documento, uma obrigação acessória do imposto de renda pessoa física. Então, o produtor rural, quando vai fazer a entrega do seu imposto de renda pessoa física, obrigatório, se ele está dentro do limite da obrigatoriedade ali do faturamento, ele já vai ter que entregar o quê? O livro caixa digital junto. O prazo é o mesmo. Então, nós estamos em 2026, o prazo do imposto de renda termina dia 29/5, o prazo do livro caixa, 29/5, né? Estou passando as informações referente que ano? 2025. O ano que vem, nós vamos falar a respeito do que está acontecendo agora, né? A base legal ali, só para quem quiser acompanhar, é a Instrução Normativa 1848 de 2018 da Receita Federal. Vivi, eu quero que você fale nós temos um caso aqui de um cliente que foi fiscalizado e nós chegamos à conclusão que ele foi fiscalizado num cruzamento de dados de histórico do livro caixa digital. Eu tô até, coincidentemente, porque é uma fiscalização que está ocorrendo agora. Nós temos prazo até o dia 15 de maio para apresentar uma defesa, mas até vou mostrar aqui para vocês, se conseguirem ver. Né? Aí não vai dar para ver, né? Não tem o nome do cliente. Mas aqui, ó, chegou para ele uma fiscalização para ele, simplesmente dizendo o seguinte: você utilizou despesas no livro caixa que não poderiam ter sido utilizadas, tais como aquisição de automóveis que não são utilitários. E veio citando todos eles, todos os automóveis, e deu prazo para retificar o imposto de renda e o livro caixa digital, as duas coisas, retificar as duas, retirando esses veículos. Aí, a coisa, vocês podem ver que não é tão simples assim, porque tem várias fazendas grandes que usam veículos não utilitários para seus funcionários se locomoverem e tal. Mas na legislação diz que não pode. E aí, a partir do momento que você recebe isso, uma fiscalização disso, pega pelo livro caixa digital, você pensa assim, se eu tivesse feito um histórico diferente, talvez passasse, porque foi escrito veículo Uno, veículo, não sei, pode ser que você conseguisse esconder ali no meio, né? Enfim, lógico que não é legal, não pode. E aí vem outras coisas.
Quer dizer, se eu vou tirar isso aqui da minha despesa, será que não vai vir uma notificação posterior da Receita dizendo, bom, já que você tirou esses veículos, agora você tira as despesas que você teve com esses veículos, combustível, manutenção. Não chegou ainda nisso, mas pode ser que chegue. Então, assim, o livro caixa tem que ter muito cuidado com ele, porque qualquer informação imprecisa pode dar uma dor de cabeça bem grande no futuro. Até porque a validação dele não é feita por humanos, né? Então, tem padrões ali que a própria Receita já deixa configurado que ele deve utilizar alguma inteligência artificial, algum programa ali que vai ajudar. É muito simples, né, Rafaela? Eles podem simplesmente... Palavras-chave. Inteligência artificial dizendo onde tiver veículo, se não estiver escrito Hilux ou não tiver escrito SD, pegue. É muito simples. Exatamente. Nós recebemos mais uma essa semana notificação de outro cliente também, para prestar informações sobre todos os pagamentos que ele colocou no livro caixa. Receita Federal pedindo documento fiscal e comprovantes de pagamento. Essa semana foi sorteada com 2. Foi até por isso que lá em 2019 a gente criou um campo específico de histórico do livro caixa, porque essas observações gerenciais ricas em detalhes é necessário para o produtor no controle gerencial dele. O que vai para o fisco é o mais sucinto possível, realmente só o necessário e o básico do básico. Mas o nome da nota e o nome do fornecedor, né? O necessário mesmo. Porque a gente tá pagando, recebendo o número da nota e o nome do fornecedor, não precisa mais falar nada. Porque a gente vê histórico assim, comprado peça para ajustar a máquina tal que foi, não sei para... Quer dizer, não tem necessidade, né? Exatamente. Chama atenção, na verdade, né? Isso aí, seguimos então. Como que é a elaboração, então, do livro caixa, né? Deu então, para entender que fazer o livro caixa em si, o arquivo, é o menor dos problemas. Eu acho que isso daí é a coisa mais simples que qualquer pessoa faz. O problema é as informações que esse financeiro está gerando para colocar dentro do livro caixa digital. Então, como que ele acontece? Os registros. Alguém tem que conferir esse livro caixa digital, a gente gera e transmite. Eu costumo falar que o livro caixa digital nada mais é do que tudo que aconteceu dentro do ano, você faz um pacote de presente bonito, faz um lacinho e manda para a Receita. Né? Então, você junta todas as suas informações num pacotinho e manda para lá. O problema é o que tem dentro do pacote. Né? Histórico é uma coisa muito importante. E aí a gente tem outras despesas e receitas que nós vamos falar aqui que como que a gente coloca isso dentro do livro caixa digital, separando despesas dedutíveis e indedutíveis. Então, nós estamos numa fase onde a gente passou do controle todo manual, onde era em caderno, lançamentos incompletos, onde na hora de fazer a declaração do imposto de renda era muito retrabalho. Eu cheguei a ver produtor rural trazer nota fiscal para o escritório dentro de saco de adubo, dentro de, como se chama aqueles negócios que colocava vacina para gado? Isopor. Caixa de isopor, muito. Caixa de isopor, muitas. Guardava as notas do ano todo, chegava a época do imposto de renda, trazia aquilo para o escritório. E nós estamos acompanhando uma tecnologia, assim como lá no campo, quem está produzindo também está muito tecnológico, isso vem acompanhando na parte de fiscalização e elaboração da parte documental em si. Então, a gestão hoje ela é muito mais tecnológica. O livro Caixa Digital não é só mais uma obrigação, ele vai te ajudar numa tomada de decisão, em fazer você pagar menos tributo. Quem é que quer desembolsar um dinheiro sem necessidade? Ninguém quer. Só que isso tem que estar atrelado também com um bom acompanhamento contábil, de alguém que tenha um conhecimento da legislação, alguém que tenha um conhecimento das brechas na lei para poder te orientar. Olha, produtor rural, está dando 1 milhão de imposto para você pagar. Será que não está a hora de trocar alguma máquina? Será que não vai dar imposto, mas falta caixa?
Então, a gente tem aí que entra a participação do contador junto, para poder te ajudar a fazer esse planejamento e garantir uma segurança na hora da entrega do livro caixa digital, do seu imposto de renda e fazer você pagar menos tributo. Anissa, eu acho que vale a pena falar aqui sobre a vantagem de você ter um sistema que está preparado para isso e a vantagem para nós contadores disso também, porque assim, nós temos duas maneiras de trabalhar dentro do escritório de contabilidade. A maneira que o cliente ainda traz o documento físico aqui, inclusive aí traz o extrato bancário e os documentos físicos, e nós temos que lançar no nosso sistema, podendo ter erros nesse lançamento, podendo faltar documento que o cliente esquece de trazer, tudo isso. E tem essa outra maneira que a gente já trabalha junto com a SA, com vários clientes, e eu acho que é muito legal, que é o próprio cliente fazer o seu lançamento no sistema SA e a Contalde, nós aqui do outro lado, só fazer a conferência disso, né? Não precisar redigitar tudo. Então, eu acho que a grande vantagem de você ter um sistema que faça o teu financeiro e transforme esse financeiro no livro caixa digital. Porque o financeiro é uma coisa, o livro caixa digital é outra, né? E vai pegar as informações do financeiro e vai transformar no livro caixa digital. E realmente isso é muito bacana e para nós aqui no escritório nos dá o parâmetro de analisar melhor a informação, porque você tem um tempo hábil para isso, entendeu? De montar uma estratégia melhor para o cliente, em vez de você estar fazendo todo aquele serviço manual. Era o que eu ia mencionar agora, que dessa forma, vocês conseguem ir ao longo do ano se antecipar, né? Porque a conciliação bancária do cliente está andando. Então, no software, então vocês conseguem já ir trabalhando com a previsão do imposto de renda ali durante o ano e tem mais tempo hábil para tentar reverter alguma coisa, né? O que tentar trabalhar outras possibilidades. É muito, muito prático mesmo. Tanto é que a gente tem vários clientes do SA, igual nós estamos nessa live aqui do SA, porque realmente não é porque eles estão aqui, é um sistema bom, é um sistema que tudo que a gente precisa ali, a gente consegue fazer, e é um sistema, eu acho que é bem fácil de manusear. Não tem muita complicação na hora de fazer o lançamento e de gerar o livro caixa, e para poder fazer a manutenção também. Eu quero falar um pouco sobre as despesas dedutíveis e indedutíveis, do tipo assim, o que é que eu vou pôr dentro desse livro caixa e o que é que eu vou tirar fora. Porque aqui é que é, vamos dizer assim, o ponto-chave do livro caixa digital é esse. É o que eu, produtor rural, o que eu, equipe financeira e fiscal, vou considerar como despesa dedutível ou não, né? Então, primeiro passo, a gente tem que entender que o livro caixa digital do produtor rural é tudo aquilo que é inerente à atividade rural. O que é que eu preciso, o que é essencial para mim poder fazer a minha atividade rural, a minha produção, né? Então, basicamente é isso. É tudo aquilo que eu vou utilizar lá na minha fazenda para poder gerar receita. Então, ele tem que ter necessidade, ele tem que ter vinculação com a atividade que eu estou exercendo. Os pagamentos devem ser feitos dentro do ano calendário da declaração, de preferência que você tenha esse comprovante guardado, porque na hora de uma fiscalização, a Receita vai te pedir provavelmente duas coisas: nota fiscal e comprovante de pagamento, né? Então, hoje em dia, a gente raramente você vê um pagamento em espécie, em dinheiro. Não vai ser diferente dentro do livro caixa digital. Fora o barter, né, que é a troca ali do grão pelo insumo, mas que também eu vou ter o documento, as notas fiscais, eu vou ter um relatório, porque o barter nunca fecha de primeira, sempre tem os ajustes, ou foi uma variação, ou foi uma devolução, mas eu vou ter um documento, eu vou ter um relatório onde eu vou dizer o recebimento e o pagamento. Então, é muito importante ter os documentos que comprovem aquele recebimento e aquele pagamento.
Eu vou passar aqui para a Vivi, porque também nós temos um exemplo a respeito disso. Tudo que nós vamos falar aqui é um exemplo de um fato que já aconteceu. Nós tivemos um caso, Vivi, daquela fiscalização, onde a comprovação do pagamento do recebimento não era para a empresa da nota, foi para a corretora. Isso aí é outro problema, né, que a gente tem que ter muito cuidado quando for fazer pagamentos, o produtor rural tem que ter esse cuidado. Pegou uma nota fiscal, Contalde emitiu uma nota fiscal para você, produtor rural, você tem que pagar isso na conta da Contalde, não pagar para terceiro. Se for pagar para terceiro, você tem que ter alguma autorização, alguma cessão, alguma coisa. E Receita Federal cobra isso. Hoje mesmo, hoje de manhã, eu estava estudando um caso de um cliente nosso aqui, e achei vários julgados já, e tudo que Receita Federal não aceita comprovante de pagamento que não seja em nome de quem emitiu o documento. A não ser que você tenha algum vínculo, que aquela pessoa estava te devendo, e você fez uma cessão de crédito, alguma coisa, tem que ter algum vínculo. Então, tomem muito cuidado disso. Mesma coisa o recebimento. Você vai receber, você vendeu para fulano e tal, tem que receber da conta desse fulano, porque dá problema também. E ninguém está muito antenado nisso, né? Está todo mundo preocupado em pagar e receber. Ah, eu paguei, eu recebi, eu tenho meu comprovante. Mas cuidem disso, porque a Receita Federal está muito cuidando demais desses detalhes. Porque ela tem que, quando ela faz uma fiscalização, ela quer achar alguma coisa. Ela quer conseguir extrair algum imposto extra, alguma multa. Então, ela está fiscalizando detalhes mesmo. Então, muita atenção nos comprovantes de pagamento. E essa questão da cessão de crédito é perigosíssima, né? Porque às vezes são empresas conhecidas e aí ele fala, você tem que me pagar, mas eu devo para fulano, paga direto para ele. E é só para isso. Não existe documento, não existe vínculo algum entre as empresas, é só que todo mundo é conhecido, é realmente algo muito informal, né? Quando passa por... As cooperativas fazem bastante, né? Cessão de crédito e tudo mais. Acredito eu que eles tenham um documento ali que justifique, mas em muitos casos não tem cooperativa envolvida e... Acontece demais aqui, como nós temos alguns produtores que a gente lança pelo extrato bancário dele, aí a gente não acha um pagamento. Tem uma nota para fulano e tal e não acha. Aí chama ele. Diz, você não pagou essa nota? Paguei sim, está no extrato, tenho certeza. Aí vai lá e ele acha o pagamento no extrato. Mas está para outra empresa, está para a pessoa física, sócio da empresa. Não pode. É muito arriscado isso. E é bom falar também do período de prescrição, né? Às vezes a pessoa fala assim, então eu tenho guardado. É 5 anos, tá? 5 anos a Receita Federal ou a Secretaria de Fazenda pode vir e pode te fiscalizar. Porque nesses casos onde tem a cessão e tudo, e se foi uma venda, por exemplo, quando a gente vende a produção agrícola dentro do estado do Mato Grosso, tem o diferimento do ICMS, né? Se o Estado julgar que aquela operação ela foi inidônea, ou seja, você não tem a comprovação de fato de quem que você recebeu, cai o diferimento também. Então, você pode cair numa fiscalização estadual ou federal. Né? Então, tem dois órgãos para te fiscalizar. Clarissa, só espera um pouquinho, eu acho que ainda é importante nós falarmos algumas coisas para as pessoas entenderem a importância de ter um sistema bom por trás disso. A configuração do sistema também, você entender se a despesa é dedutível ou indedutível. Porque se você colocar lá que é dedutível, vai deduzir. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, que eu acho que a gente observa bastante no livro Caixa Digital esses erros. Por exemplo, o consórcio. O consórcio é uma dúvida muito grande das pessoas, e aí, estou pagando o consórcio é de um trator, e aí vai jogando como despesa, quer dizer, no teu financeiro ele vai como despesa, mas ele não é uma despesa para o livro Caixa Digital enquanto você não tiver a contemplação daquele bem e a retirada do bem, chegar a nota fiscal do bem para você. Então, você tem que ter esses cuidados, e aí só uma boa contabilidade vai te assessorar nisso, vai conseguir identificar no teu livro Caixa se tem esses erros ou não. Outra coisa são financiamentos, né? Financiamento,
você comprou uma máquina financiada, ela vai entrar como despesa no mês da aquisição da máquina, mesmo que ela tenha sido financiada. Então, para o teu financeiro, de fato, não saiu o dinheiro, mas por livro caixa digital, ele é considerado uma despesa. Então, você tem que ter muito cuidado em todos esses lançamentos, conseguir saber se você vai trabalhar de uma forma integrada com o contador, que o contador vai utilizar o seu livro caixa, o seu lançamento tem que estar muito bem afinado, o contador tem que participar, tem que olhar a sua parametrização também, nesses detalhes, e para sair um resultado coerente, né? Um resultado certo. Então, tem muitas coisas que você tem um desembolso financeiro, mas não são despesas, ou você não tem o desembolso financeiro e são despesas. E a importância de ter essa assessoria do contador durante o ano inteiro, né? Porque nós tivemos ano passado um caso aqui, que a gente teve até que correr e fazer uma melhoria meio rápida ali, que já estava quase no final da entrega do livro, que era um financiamento em dólar, e o valor do recurso no final ficou maior que o valor da amortização. Ambos, tecnicamente, são não dedutíveis. O dedutível é só os juros e a nota de despesa da aquisição do maquinário, né? Só que a contabilidade desse cliente julgou para nós o seguinte, que essa diferença do valor do desembolso do banco com o pagamento do principal deveria ser uma receita. E nunca a gente tinha imaginado que isso poderia acontecer, né? A gente correu lá, tanto que todos os parâmetros do RP, a gente tem duas opções, dedutível, não dedutível, declara pelo pagamento, pela entrega da nota, porque a gente tem diferentes conceitos, né? Mas foi uma coisa que me pegou de surpresa, que eu falei assim, gente, interessante, não sei se é o correto, né? Mas a gente criou a opção para declarar ou não só essa diferença de valor. É justo. Aqui eu quero falar também algumas outras despesas indedutíveis ou de alto risco de fiscalização, né? A gente tem que tomar um cuidado maior. Despesas pessoais dentro do livro caixa digital, tem algumas despesas, tipo, é o mercado da minha casa particular e eu tenho o mercado da cantina também. Beleza, passa no bolo, ok. Mas tem algumas despesas minhas pessoais quanto produtor rural que não tem nada a ver com a atividade. E essas, sim, devem ser retiradas do livro e consideradas indedutível. O imposto, o ITR, o imposto da terra que eu pago, eu também considero como uma despesa indedutível. Ou às vezes você está dando saldo de imposto a pagar e você fala, não, vou comprar uma terra. Terra não é uma despesa para poder consumir ali o saldo de caixa, ele é um patrimônio. Também não é uma despesa. Veículos de uso urbano, a Vivi até já falou bem a respeito disso daqui. Né? Pelo regulamento do imposto de renda, tem uma regra para ser considerado o veículo como dedutível, né? Que é caminhões, que não pode nem caminhonete cabine dupla, então tem uma série de regrinhas ali. Claro que a gente já vê vários entendimentos aí de advogados falando que, se eu tenho o meu veículo que é de passeio, por exemplo, um veículo que eu uso lá na fazenda para levar funcionário, para levar marmita, alguma coisa assim. Se tiver adesivado com a logo da fazenda, e eu tenho alguma coisa que eu comprove, um relatório de viagem, alguma coisa, que aquele veículo está à disposição da fazenda para tal prestação de serviço, poderá, do tipo, depende da análise de cada fiscal, que isso dê certo e passe, né? Dependendo, não. Dependendo do fiscal que pegar, vai falar, não, no regulamento, no artigo, está dizendo que não pode, né? As aeronaves, que nós vamos falar a respeito depois de um grupo de fiscalização que existe também, que é a aeronave que pode ser usada ali como despesa, tanto na aquisição, tanto nas despesas inerentes ao bem, são aeronaves para fins agrícolas, tá? De passeio não pode. Consórcios não contemplados, que a Vivi já explicou, financiamento rural, que o que vai de despesa ali dentro do livro caixa digital
que vai amortizar o caixa é só o juro e aquelas despesinhas acessórias que aparecem lá nos contratos, e os arrendamentos, que nós também vamos falar um pouquinho mais detalhado a respeito do pagamento do arrendamento, porque também foi alvo de fiscalização, né? Eu quero aqui falar com vocês agora a respeito dessa parte de fiscalização, porque teve agora no ano, vamos dizer, de 2023 para cá, teve vários produtores que receberam cartinha de autorregularização ou de fiscalização mesmo, né? Então, nós estamos com algumas operações em andamento. Nós temos a operação Declara Agro Arrendamento. O que foi essa operação? O arrendamento, quem é que vai pagar o imposto de renda é quem recebe a renda, ok? Eu é que vou declarar. Só que a Receita fez o caminho inverso. Quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, além de constar o pagamento do arrendamento lá dentro do livro Caixa Digital, na declaração do produtor, lá no campo abas de pagamento, tem um campo onde eu preencho para quem que eu estou pagando. Então, vamos pensar que eu estou indicando o nome e o CPF da pessoa que está recebendo aquela renda. Então, o Declara Agro Arrendamentos foi exatamente isso. A Receita foi atrás do produtor que paga para tributar quem recebe. E várias pessoas caíram, né? E eu acho importante até falar disso aqui, Larissa, o seguinte, às vezes a pessoa diz, mas como é que vão descobrir? Eu não estou declarando que eu pago arrendamento, eu estou entregando em grãos, ninguém está declarando nada. Mas pensa, se você tem uma inscrição estadual que diz que é arrendada, você já está correndo risco. Porque a Receita Federal faz convênio com o Estado a todo momento para pegar informação. Então, tem na própria declaração do imposto de renda um campo que você é obrigado a dizer como você explora a sua terra. É terra própria, é parceria, é condomínio, é arrendamento. Então, não tem muito como fugir. Quem está pagando arrendamento, tome cuidado. Se você está entregando em soja e não está declarando nada, você pode ser fiscalizado e bem facilmente. E pegou muita gente, acho que foi o ano passado, né, 2025. Foi em agosto de 24. Pegou muita gente. Nós tivemos clientes retificando desde o primeiro livro. Desde 2019, todos os livros caixa sendo retificados por esse tipo de irregularidade. Aí nós tivemos também o Declara Agro Aeronaves, que foi o quê? Onde a própria Receita identificou aeronaves que não eram de uso agrícola, né? E mandou o produtor tirar essa despesa do livro Caixa Digital, né? Também teve alguns acontecimentos. Aí tem outros, né? Que teve o Declara Agro de São Paulo, que esse aqui eu coloquei só porque eu achei muito relevante. Eu pensei, já pensou se isso chega no Mato Grosso? Que é o quê? Eles pegaram o banco de dados da Secretaria de Fazenda, das notas fiscais eletrônicas, para cruzar dentro do livro Caixa Digital. Claro que isso nem sempre dá certo, porque no livro Caixa Digital é o pagamento, né? Mas normalmente você informa um número ali de nota fiscal. E eles fizeram esse cruzamento de dados entre Cefaz e Receita Federal. Isso foi exclusivo para o estado de São Paulo. E aí depois nós temos um outro tipo de fiscalização, que é o cruzamento de quê? Dos dados que constam no Imposto de Renda Pessoa Física com os dados que constam no livro caixa do produtor rural. Por que a gente trouxe isso? Não é para o produtor ficar de cabelo em pé. É só para poder entender que as informações que a gente coloca dentro do livro caixa digital, a gente está enviando para a Receita Federal. Então, eu estou sujeito, assim, a cair numa fiscalização. Claro que, está tudo certo, eu tenho o documento, está tudo belezinha, ele vai pedir o documento e eu vou ter salvo o documento para poder enviar para a Receita. Não tem problema nenhum. Quantas vezes a gente já viu também fiscalizações onde a gente consegue cumprir tudo que está pedindo? E nada foi glosado. Ou seja, o produtor rural fez sua tarefa de casa, o livro caixa digital dele está certo, está aqui tudo que
que você está pedindo, eu tenho documento de tudo. Então, por isso que a importância da organização. Organizar e deixar salvo. Salvo num lugar acessível para todos, né? Eu tenho aqui salvo, ó, o pagamento de tal, separado por mês, por banco, por conciliação bancária, mas é necessário ter esses documentos. Larissa, acho importante só ressaltar isso que tu falou, fazer um livro caixa bem feito e guardar a documentação de maneira digital. Porque agora nós estamos com uma fiscalização de um cliente nosso, estão fiscalizando no 23, ano 23, ele está com mais de 800 documentos para escanear, porque a entrega da documentação para a Receita Federal é de maneira digital, mas não é de maneira digital simples, tão simples assim, não é você juntar tudo no arquivo e mandar. Não, tem que ser um arquivo do jeito que a Receita Federal quer, ele só pode ter tantos, não sei o quê, papapá, gigabytes e tudo. Então, é muito mais fácil você ir fazendo isso no dia a dia do que quando tiver uma fiscalização. Então, já vai guardando os documentos de forma... Lógico, tem gente que quer imprimir ainda, e eu também sou um pouco mais de idade, né? Também gosto de um documento impresso. Mas, assim, imprime, escaneia e já deixa pronto. Se um dia precisar, já está meio caminho andado. Se bem que se vocês forem clientes SA e Contaud, não vão precisar, porque não vão ser fiscalizados. Exatamente. Mas eu já ia pegar o gancho aqui, e a importância do software nisso. O SA lá, a gente já tem a opçãozinha de anexo. Então, a gente tem cliente que toda nota que ele lança, ele anexa o PDF da nota e o comprovante de pagamento. Então, assim, tudo que a contabilidade precisa meio rápido, eu não preciso ir num arquivo monstruoso, manual, procurar, né? No software ali a gente já tem essa informação na palma da mão. E com a contabilidade tendo acesso ao software, facilita mais ainda. Ela já sabe onde encontrar o lançamento, eu já pego o anexo, já olho o que eu preciso, já informo a equipe o que precisa corrigir. E é isso, gente. Um bom software de gestão não é apenas para organizar dados, né? Ele vai integrar todos os setores, vai integrar o financeiro, o contábil e o fiscal. Então, a gente consegue, a partir de um lançamento, a gente consegue alimentar todas as áreas para entregar informação para todo mundo que precisa, né? O que o SAA oferece para vocês? A organização e categorização de receitas e despesas. Então, a gente tem no lançamento aquela classificação de dedutível e não dedutível. Dentro dos dedutíveis, ainda tem mais alguns critérios ali que a gente tem que respeitar. Foi pagamento antecipado, foi entrega futura, né? A gente respeita bem a operação que aconteceu, né? A conferência automática, que as meninas da contagem podem falar que elas já trabalham ali durante o ano utilizando o RP, e sempre no que a gente pode ajudar para tentar facilitar ainda mais, a gente vai estar trabalhando. A exportação do arquivo já pronta, então vocês montam um LCTPR no RP, já gera o arquivo prontinho no layout da receita. A gente colocou vários alertas no livro caixa também, para tentar minimizar os erros só no momento da validação. Então, CNPJ incorreto, limite de histórico. O histórico é importante e ele tem limite de caracteres também. E apesar de nem constar lá no manual do livro caixa, ele tem um limitezinho ali de 255 caracteres. Então, algumas coisas a gente consegue se antecipar e já travar no RP antes mesmo de vocês gerarem um arquivo. E o apoio contínuo da equipe de suporte, né? Lá no início eu falei que vocês provavelmente falariam comigo sobre o livro caixa, mas a equipe inteira está preparada para auxiliar vocês durante esses fechamentos. Então, durante o ano, a gente acaba tendo contato com a Contaud, com os clientes, fazendo correção, correndo atrás para tentar fechar os números o mais rápido possível. E já aproveito o gancho também para falar do trabalho que as meninas executam nos nossos clientes, nos clientes que a gente tem em comum. Então, essa assessoria, esse contato próximo, contabilidade, cliente, software, é muito importante, porque é de extrema importância que a equipe saiba o que é dedutível e o que não é, a importância de fazer os lançamentos corretos, ter uma boa ferramenta que te possibilita fazer esses lançamentos e entregar a informação de forma coesa, né? E
a equipe da contabilidade ter esse fácil acesso à informação e ao software também, né? A empresa do software, esse contato próximo, para que agilize. Às vezes é um detalhezinho ali que a gente pode facilitar e agilizar a vida e facilitar tudo, né? Pode seguir, Larissa. Oi, agora sim. Eu falei que eu particularmente gosto muito de trabalhar com SA porque eu acho um sistema bem dinâmico e fácil de mexer, né? E o que acontece se eu não entrego corretamente esse livro caixa digital, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que separar entre omissão e retificação, né? Uma coisa é, passou dia 29/5, eu não vou entregar o livro, porque eu não, já vi que todas as informações que estão lá dentro não estão corretas e eu optei por não entregar. Outra coisa é eu entregar o livro e depois ter que sair retificando, tá? Isso não é visto com bons olhos pela Receita Federal. Então, um livro não elaborado de forma correta, eu vou ter inconsistência nos dados, divergência com o que tem no livro Caixa Digital, com o que tem no imposto de renda. Vou falar um termo técnico aqui, mas no livro Caixa Digital ele é gerado um arquivo em TXT e lá embaixo tem o Q200, que é a soma que vai ter receitas e despesas. Aquilo tem que fechar com o seu imposto de renda. Ela é uma cópia do que tem que estar lá dentro. Então, as informações têm que estar no cruzamento de dados, eles têm que estar iguais, tá? Perdas de algumas deduções, porque talvez eu lancei alguma coisa errada. É livro caixa, então é receita menos despesa. Se tem alguma coisa que eu considerei indedutível que era dedutível, vou fazer o meu imposto aumentar. Ou, às vezes, eu estou com prejuízo, poderia ter um prejuízo maior para compensar no próximo ano. E outro ponto que nós já debatemos aqui é o quê? O risco de cair na malha fina e cair numa ação fiscal, né? E vamos supor que eu agora estou vivendo o ano de 2026. Como é que eu vou preparar para esse livro que eu vou entregar lá em maio de 2027? Primeiro, eu preciso mapear as fontes de receita. Do mesmo jeito que eu estou mapeando essas receitas, eu vou mapear as minhas despesas, vou organizar os meus documentos. Se eu já tenho um documento, se eu já tenho um sistema, utilizar esse sistema. Porque não basta você ter o sistema, você precisa alimentar ele. Não pode ter um delay nas informações do tipo, estou em abril, lançando janeiro. Como que a contabilidade também acompanha isso? Não tem como acompanhar, não tem como a gente mensurar daí uma conciliação bancária que não está feita. Como que a gente analisa tudo isso se eu tenho um delay muito grande de informação? Todas as contas que são inerentes à atividade têm que estar lançada. Não é só ter o sistema, eu tenho que ter mão para poder alimentar ele. Trabalhar em parceria com o seu contador. O produtor rural também tem que falar alguns pontos relevantes. A gente não adivinha tudo. Apesar da gente ter uma bola de cristal aqui no Contaud, tem coisa que a gente não adivinha. Tem coisa que a gente não adivinha, porque o produtor rural tem que falar. Tem que ter uma comunicação ativa, né? Às vezes assim, estou plantando cultura tal agora. Vamos dar um exemplo. É um trigo, é um feijão, é um gergelim. Não é só de milho que você está acostumado. Você precisa comunicar. Porque talvez a gente aqui pode achar um credenciamento para você pagar um menos ICMS. Às vezes a gente pode achar alguma coisa relevante para poder te auxiliar. Então, eu acho que essa parceria entre o contador e o produtor tem que ser diário. Você tem que falar com o seu contador as dificuldades, né? Na verdade, né, Larissa, acabou aquela era que, o contador resolve, o contador que vê, eu não quero saber como funciona isso, isso aí é o contador que faz, eu pago o contador para fazer isso. Gente, acabou essa era. Acabou a era de produtor rural trabalhar como se fosse uma pessoa física sozinho. Não, tem que
estruturar como empresa, tem que trabalhar pensando como empresa, tem que trabalhar pensando como CNPJ, mesmo trabalhando no CPF. E não tem como o contador fazer um bom trabalho hoje em dia se não tiver informação na outra ponta. O contador, ontem um cliente nosso estava falando que tem 3 profissionais que são essenciais, né? O médico, o advogado e o contador. Porque o médico te mata, o advogado te põe na cadeia e o contador te salva de pagar imposto, né? Vamos botar aqui também os programadores, então, né? Mas, assim, tem que existir uma dinâmica, uma conversa entre sistema, contador e produtor rural. Tem que haver. E a importância, né, da equipe do produtor estar qualificada, estar tecnicamente, entender realmente da... não, obviamente, não vai dominar como o contador, mas tem que ter noção, o dedutível e não dedutível, a importância da, da coesão nas informações, né? Quem está lá na ponta, quem está recebendo as notas fiscais, fazendo os lançamentos, tem que estar ciente, né, do impacto que isso vai trazer. Sim, verdade. Aqui nós trouxemos um pouquinho da reforma tributária, porque o produtor rural não pode esquecer disso daqui, tem que estar sempre com aquela pulga atrás da orelha, e a reforma o ano que vem que começa, porque vocês vão ser muito impactados. Então, se o livro Caixa Digital já está te empurrando para a área de tecnologia, para a organização, veja lá o que vem para você aí pela frente a partir de janeiro de 2027. Então, produtor rural, converse com o seu contador a respeito de reforma tributária. Vai impactar o seu segmento diretamente. Tá? Pensa que vocês vão sair de um lugar onde não existia imposto para pagar tributo. Né? Então, vocês não eram acostumados a pagar tributo sobre o faturamento mensalmente. A partir de janeiro já vai. Então, não é o assunto tema hoje, mas vale a pena conversar com os contadores aí a respeito de... E até, na verdade, Alice, quem já faz o livro Caixa Digital num sistema interno, já saiu na frente com a reforma tributária. Já saiu muito na frente daquele cliente que ainda vem aqui no escritório trazer documento. Porque não existe, a partir do ano que vem, não existe você atrasar um mês de fazer a sua contabilidade, de fazer a sua informação. Porque disso vai depender o pagamento do imposto, e o pagamento do imposto será mensal. Como é que você vai calcular um imposto mensal se você não tem organização com os documentos? Então, quem faz livro caixa digital interno hoje já está bem na frente dos demais. E para finalizar aqui, na verdade, é só um resumo de tudo que nós falamos, né? Que comece já agora. Não espere acontecer o ano todo para você começar a organizar documento e a começar a rever o seu livro caixa digital. Ele é mensal. Tá? Alguns meses, sei lá, é bimestral, é safra, vai fazer trimestral nesse período que está safra, mas você precisa estar olhando ali periodicamente. Conte com uma equipe de especialistas, tanto do sistema, quanto uma equipe contábil, quanto a sua equipe do financeiro, aí do seu escritório também. E a gestão disso tudo. A gestão disso tudo te dá um vislumbre de futuro, um planejamento, para você tenha a parte financeira organizada e, através até do livro Caixa Digital, você pode analisar a saúde do seu negócio. Será que realmente estou tendo lucro ou prejuízo nessa safra? Né? Que eu acho que isso também o sistema ajuda muito, porque os produtores rurais têm muita dificuldade em saber números, em gerenciar qual que é a minha margem de verdade, qual que é o custo da minha produção. Né? Então, eu acho que o sistema ajuda muito. Isso era basicamente bem simples o que nós queríamos falar a respeito do livro Caixa Digital. Não é um assunto bom de falar, né? Mas contador tem esses assuntos assim meio que não são bons de falar, mas são assuntos importantes, porque vai trazer revisão do seu fluxo de caixa, vai trazer economia, e eu acho necessário
o produtor rural também entender como que funciona o livro caixa digital, mesmo que ele tenha equipe. Mesmo que ele tenha uma equipe que vai fazer, ele também tem que ter, pelo menos, a noção básica do que vai lá dentro, para ele poder saber cobrar, né? Cobrar não somente da equipe, mas cobrar do contador também, né? Exatamente, exatamente. Se alguém tem alguma dúvida, esse é o momento de perguntar. Pode abrir o microfone aí, fazer sua participação. Alguém tem alguma dúvida? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Eis a questão. Bom, enquanto eles vão pensando aí, eu vou trazer alguns. Quero agradecer, primeiramente, às meninas da Contalde, a Larissa e a Viviane, por colaborar com a gente aqui nessa live. Olha, gente, daqui a pouco já é 8 da noite e as pessoas estarem aqui em busca de conhecimento para a gente é muito importante. Foi uma noite maravilhosa. Muito obrigada, Viviane, obrigada, Larissa. Obrigada também a Rafa, né? Vou deixar aqui as considerações finais para vocês, que aí depois eu tenho 3 recados importantes para quem está aqui na nossa live, então não sai. A Gê já colocou aqui para a gente no seu site, para vocês participarem, é só responder um questionário que todo mundo que está nessa live vai ter acesso a um e-book especial feito pelas meninas da Contaut sobre esse conteúdo. Então, assim, você vai poder ter aí para você consultar quando você precisar, não é isso mesmo, Viviane e Larissa? É isso aí. A gente elaborou um e-book falando sobre o livro caixa digital, as principais regras, o que você precisa tomar cuidado. E quem preencher lá o formuláriozinho, o e-book já vai chegar no seu e-mail. Isso mesmo, obrigada, Rafa. Então, Vale. e eu tenho aqui, gente, também mais um recado para vocês seguirem, quem ainda não segue, as redes sociais da Contalde. Elas fazem um podcast muito legal também. Então, quem ainda não segue, e elas sempre também publicam conteúdos muito relevantes, sigam as meninas da Contalde. Siga também a SA Software, onde a gente também está sempre trazendo aí informações sobre gestão, porque aqui a SA a gente pensa nisso, a gestão no centro das decisões. E eu quero também aproveitar para fazer um convite para vocês, para se inscreverem e participarem, então, junto conosco, do terceiro WFlow Investor Agro Day, Raízes do Futuro, Liderança, Governança e Decisão na Sustentabilidade Econômica do Agro Brasileiro, um evento que é pensado para produtores, empresários e líderes que desejam evoluir sua visão estratégica e financeira. As meninas da Contalde, assim como também o Mauro Paglioni, CEO da SA Software, vão estar participando de um painel sobre reforma tributária, esse assunto aí, né, que todo mundo, quanto mais a gente estuda, mais novidades tem, né, em relação a isso, então, muito importante. Esse evento é no dia 6 de maio, a partir das 18 horas, no auditório do Primacred. É um evento gratuito, e o link, então, ele está no chat, mas vocês também podem chamar a gente através das redes sociais, que a gente encaminha o link para vocês. Muito obrigada, Viviane, Larissa e Rafa. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada. Obrigada.